soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to all I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Boa noite para todos que estão aqui conosco. E hoje nós iremos dar continuidade, vamos avançar. Nós temos, como sempre, estudado a Torá, já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico e estamos estudando o livro de Números. Nosso estudo não é a tentativa de convencer a todos que todos os versículos da Torá são versículos alinhados com o pensamento espírita, mas retirar o aspecto simbólico, parabólico, metafórico que o texto possui e, fundamentalmente, a sabedoria que esse conteúdo pode oferecer para nós numa leitura mais espiritualizada e não literal daquilo que o texto apresenta. Nesse momento, nós vamos iniciar, já na sequência dos nossos estudos, o capítulo número 26, que é um capítulo que, de certa maneira, vai dar até sentido para o nome que o livro possui. Porque o nome dos livros em hebraico não são, na verdade, esses que a gente tem. Não é, professor Severino? Como é que é o nome desses livros em hebraico? Como é que a gente tem isso? Os 5 livros chamam-se, na sequência, Bereshit, que é o primeiro, Shemot, que significa nomes, Vaikra, ele clama, Bamidbar, no deserto, e Devarim, palavras. Esses são os 5 livros que o Êxodo chamou de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O grego chamou, batizou com esse, trocou todos os nomes, né? Porque geralmente os nomes hebraicos são nomes que representam a primeira letra ou primeira palavra de cada livro. Então, o livro Gênesis começa com a frase Bereshit. Por isso o nome Bereshit. Bereshit. O livro de no Êxodo, princípio, Êxodo, Shemot, estes são os nomes, Shemot. Vaikra. E assim sucessivamente, né? Levítico ele clama, ele chama. E ele chama, né? Ou ele chamou. Vaikra. E o Números é Bamidbar, que conta realmente, ele significa, Midbar em hebraico é deserto. Ba é nele, no deserto. É exatamente aquele espaço entre Bamidbar, aquele espaço entre a planície do Sinai e a entrada na Terra Prometida, que é o que nós estamos tratando
de todos aqueles A história, a saga, né? Seria a saga dos 40 anos de maneira mais cronológica. Muito bem. Nós estamos estudando já o nosso livro de Números, estamos no capítulo 26, e eu puxei essa conversa sobre o nome dos livros, porque o nome dessa obra é Números, mas até agora não tem não tem muita história, né? E pouco número, até agora não teve número. A gente só viu história, não viu número. O que justifica de maneira mais efetiva o nome Números é porque os números do povo judeu serão agora registrados. O capítulo 26 é um capítulo muito marcante, porque é o capítulo onde será feito o censo do povo. Quantos eram os hebreus, hein? Quantos eram as pessoas que estavam atravessando o deserto? Quantos eram? Quem eram? Como é que eles estavam distribuídos? É isso que a gente vai ver na noite de hoje, com os detalhes, o enriquecimento dessa história, com as leituras parabólicas que a gente vai poder fazer dos conteúdos que a gente tem para apresentar. Então, hoje a gente começa, não é o IBGE, mas é o censo do povo no deserto. Não é, Álvaro? O que a gente tem aí na abertura dessa nossa discussão? É bastante interessante, porque ter você aqui no IBGE vai ajudar muito a nossa tarefa dessa noite. Um judeu do IBGE. O débito devia ser grande, porque reencarnou. Agora já está reparando o censo. Mas por que a gente encontra esse censo? Quanto tempo a gente está desde o último censo? O que está acontecendo nesse momento? A gente falou sobre Pinhas. Inclusive é interessante porque o nome da Paraxá é Pinhas. Pinhas foi quem? A gente falou sobre Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Só que ele era um médium autêntico, trouxe bênçãos ao invés de maldições. Mas é interessante que Balaque, apesar dele ser destituído rei, segundo conta o Midrash, a tradição oral do povo de Israel, nós encontramos aqui uma persistência do povo. A gente falou bastante sobre isso. Do povo que almejava destruir os midianitas, que almejavam destruir o povo de Israel. Mas o que acontece aqui? A estratégia foi a seguinte: não tem afinidade fluídica para amaldiçoar? Foi isso que a gente deixou como uma das lições. Por que não teve maldição? Por que não teve uma obsessão, o contrato de uma obsessão com os espíritos para o povo de Israel? E a resposta todas as vezes é: o povo de Israel está andando no caminho dos justos. Só que a gente vai ver que a coisa muda. O povo de Israel se conforta naquela situação, fica tranquilo, abaixa a vigilância, reduz a oração. Abaixou a vigilância e a oração, o que acontece com a gente? A gente começa, então, a abrir alguns caminhos para determinados equívocos. Esses equívocos são tratados pelas mulheres midianitas que começam a seduzir o povo de Israel, os homens do povo de Israel, e isso traz a essas relações proibidas. Aqui o problema não é a relação sexual, mas são as relações proibidas que estavam sendo dadas nesse momento. Então o que acontece? Inicia-se uma grande praga para o povo de Israel. Começa a morrer muita gente. E Pinhas, ele, o zeloso, a gente até falou que deu origem aos zelotes, ele acaba matando duas dessas pessoas e levantando para o alto como uma demonstração a todos, como se nós devêssemos sim olhar para os nossos equívocos. Um troféu, senão, né? A gente não reconhece eles. Mas a gente tem que olhar não para baixo, porque para baixo é se perder no problema e deixar de observar a lição que te traz o equívoco. Então, quando você olha para o problema para cima, você está o quê? Colocando todos os equívocos na posição, não de obstáculos, mas de degraus de elevação. São elementos que trazem o processo da educação ao espírito pela experiência. E a experiência, verdadeiramente,
ela é fantástica. A gente precisa dessa experiência na carne, onde a gente sim vai trazer uma série de equívocos nas múltiplas encarnações, mas a gente precisa de olhar para isso, não nos paralisando no processo de culpa, mas olhar isso olhar para cima para enxergar o problema, ou seja, o que é que Deus quer me mostrar através desse processo na minha vida. Só que esse processo causou muitas mortes. Eu já vou adiantar o número. 23 mil pessoas morreram com essa praga, que só foi cessado quando Pinhas, ele ou Finéias, como disse o professor para nós, ele consegue transfixar essa lança, demonstrando que todo esse processo, ele é um processo íntimo, ele se dá no íntimo do nosso espírito, e vai ser feito um censo. Só que esse censo, ele vai obedecer um determinado caráter. Qual? Apenas os homens maiores de 23 anos, esses vão, a partir de 23 anos, não maiores de, a partir de 23 anos, vão ser contados. Essa é a idade daqueles que iriam para o exército, que iriam constituir o povo de Israel. E aqui já tem outra questão, porque se nós falamos que o problema se deu por falta de vigilância e oração, e Finéias, ele encerra esse processo a partir da identidade do problema, mas não da identidade com o processo de culpa, mas sob a orientação da educação, da transformação, da renovação. Quando a gente vê um exército sendo formado, para que é esse exército? Mais uma vez, para uma luta interior. O povo tinha ficado 39 anos sem o recenseamento, sem o censo. Por que isso é tão importante? Porque toda essa geração, ela estava morrendo durante esses 40 anos do deserto. Ela tinha que ser renovada, porque aconteceu o pecado do bezerro de ouro. E até Moisés, que ele, quando recebe a orientação de falar com a rocha no livro de Números, para que a água jorrasse, ele bate com raiva com seu cajado, e ele mesmo não ia poder entrar na terra de Israel. Então essa população toda que assistiu Matam Torá, que assistiu a entrega da Torá lá no Monte Sinai, esse povo todo não ia entrar na terra de Israel. Então, quando nós fizemos o último recenseamento, nós tínhamos 603.550 pessoas, segundo a Torá. Nos dias atuais dessa passagem, nós teríamos então 61.730, 1.800 e poucos, a menos aproximadamente 1.850 homens nessa idade. Mas por que é tão importante o censo aqui? Porque se um pastor sai com as suas ovelhas para o deserto, ou seja, se Deus sai com os seus filhos, o seu povo amado, como disse a Jussara Korngold essa semana, até seus olhos se encheram de lágrimas quando ela falou: Álvaro, o povo de Israel apresentou Deus à humanidade. Seus olhos se encheram de lágrimas a falar isso, sobre o processo de apresentar o monoteísmo, Deus criador dos céus, da terra, do universo, o Deus único, com todos os seus atributos de bondade, com toda a sua condição. Deus escolheu esse povo para atravessar o deserto e ser conduzido por quem? Pelos missionários, aqui Moisés, Arão e tantos outros, Yoshua e etc., os Zeknim, os anciões, mas principalmente para estar sob a presença do próprio Criador. Mas um pastor, quando leva suas ovelhas e vê uma praga acometendo o seu povo, ou suas ovelhas, quando ele retorna, quando ele está para adentrar a terra de Israel, o que ele vai fazer? Contar, perceber, procurar entender quantas se perderam. Por quê? Se nós nos bem recordarmos, nenhuma ovelha estará perdida.
todas as ovelhas serão trazidas pelo Criador. Então aqui existe a renovação das pessoas. Existe o entendimento de que aqueles que não alcançaram a condição de adentrar a terra de Israel a alcançariam por outras encarnações, mas jamais deixariam de obter o amor, o carinho do nosso Pai Celestial. Moisés, ele está organizando o povo de Israel, porque ele está quase dando o seu adeus. E de Moshe a Moshe, não teve outro Moshe. E de Moshe Rabbeinu, Moisés, lá, o nosso Moisés da Torá, até Moshe Rambam, lá já no século XII, não teve nenhum outro à sua altura. É um dos grandes missionários da humanidade. Emmanuel qualifica como profeta maior. É um missionário que traz as suas humanidades, mas também traz com grande capacidade e com grande êxito a condução desse povo que se reorganiza através de uma tradição que se dá pelas leis e principalmente em torno do monoteísmo. Então esse é o meu começo, eu passo para vocês, professor Severo Celestino ou Jorge Elahá, para darem continuidade. Bem, eu fiz todo aquele caminho de Moisés, desde o Cairo, desde a saída, até o Monte Nebo, onde Moisés encerrou a sua missão. Onde no caminho ele perdeu Arão, perdeu Miriam, e ao chegar naquele monte, a gente vê uma coisa muito interessante nessa história, que é o senso da missão cumprida de Moisés e a sua submissão à ordem de Deus, que, como bem você colocou aí, que na segunda vez que ele fez jorrar água, ali perto de Petra, está aí lá o local, ainda hoje jorra água, a água não deixou de jorrar naquele lugar, ele não obedeceu a Deus, em vez de dar ordem à pedra, ele bateu de novo com o seu cajado. Então ele foi proibido de entrar. E a gente observa como Moisés foi diferente em toda a história do povo hebreu. Um médio completo, uma pessoa de submissão completa. Quando ele é convidado para libertar o povo, ele estava sem condições de entrar no Egito, porque ele tinha morto aquele soldado, aquele egípcio que maltratou um hebreu. Então ele já estava há 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele é convidado por uma voz, que ele não sabia nem quem era, a ir libertar o povo. E lá no Êxodo 3, ele diz assim: Mashimô, como é o seu nome? Ele não sabia nem quem era que estava falando com ele. Ele não disse que não ia, porque ele diz assim: quando eu chegar lá, o que já disse que ia, quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou. Mashimô, qual é o seu nome? E ele responde: Xie, Irie, Ani, Irie, Axê, Irie. Eu serei aquele que estarei. Pode ser traduzido assim: aquele que estarei com o meu povo. E não eu sou o que sou, como muitos tradutores colocam. Mas o que eu quero dizer é a grandeza de Moisés, porque eu acho que qualquer um de nós, depois de realizar uma tarefa árdua, terrível, desculpe, tremenda, forte, com aquele povo rebelde, ingrato, cobrador, Moisés fazia um feito, transformavam água, os poços amargos de Mara em água doce. Aí ele convencia o povo de que ele era realmente um líder. E daqui a pouco, quando vinha outra adversidade, parecia que ele não tinha feito nada, começava tudo de novo. E no final, depois de tudo isso, Deus disse para ele: sobe ali no Nebo, a gente chega lá em cima, a gente vê realmente
todo. Se não tiver nuvem, tiver um dia bom, você vê Jericó, você vê todas as estradas para Jerusalém, você vê tudo daquele lado leste do Mar Morto. E Moisés teve a felicidade de ver tudo, o que aumentou o desejo dele de entrar na terra. Depois de cumprir a missão como líder, e ele não poder entrar. E não tem na Bíblia uma palavra de indignação ou de reclamação de Moisés. Total submissão à vontade de Deus. E como você sabe, esse censo que foi feito, como você já colocou aí, depois da mortandade que houve, eles precisavam fazer um levantamento, sobretudo porque a mensagem que Moisés recebeu foi para fazer o censo dos maiores de 20 anos, acima de 20 anos só. E esse capítulo, a conclusão dele é magnífica, eu acho assim, ou surpreendente, porque só entraram 2 líderes na Terra Prometida. Foi Josué, filho de Nun, e Caleb, aqueles 2 que acreditaram em Deus quando foram espiões de Moisés. Só imagina que a limpeza foi completa. Não entrou nenhum rebelde, não entrou nenhum fabricante, ou aquele que liderou a construção do bezerro de ouro. Ninguém. Todos aprenderam no deserto que Deus renova todos os momentos. E aí sim, como bem você colocou, Álvaro, grande parte deles já voltaram à terra de Israel. Mas agora, na forma de Ezequiel 37, que ele diz assim: eu vos retirarei dos vossos túmulos e vos recolocarei na terra. Ninguém pode interpretar essa colocação de Ezequiel 37 como que fosse uma ressurreição. Não, porque ele tirou do túmulo e colocou na terra. Não foi uma ressurreição de vida eterna. Foi uma reencarnação mesmo. Eu vos retirei dos túmulos e recolocarei na vossa terra para vocês saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Que disse e fiz, prometi e faço. Então, tem esse senso que, como bem a gente está colocando aqui, é um capítulo que só tem nome de clãs essa, clãs daquela, que, na verdade, não instrui muito para a gente. São nomes que não trazem significado nenhum para nós, são nomes hebraicos, bem colocados, bem traduzidos, uns mal, outros mais ou menos, outros nem parecem, mas o que vai prevalecer nesse capítulo, na minha observação, é exatamente a renovação que Deus promoveu. Esse censo teve que ser feito, porque, como você disse, saíram com 603 mil, e ali, quando fizeram, apareceram 601. Então, houve uma queda, houve uma diminuição. Algumas tribos diminuíram, outras aumentaram. Mas a grande lição, só entrou na terra prometida aquele que Deus viu que estava com condições de entrar. Caleb e Josué. Então, é assim que eu vejo esse capítulo, que ele é pequeno não, ele é complexo, porque quem deve entender dele muito bem é Jorge Elahá, porque é do IBGE. Então, ele vai ter condições de explicar melhor. Mas, para nós que estamos, como bem disse Elahá no começo, trabalhando com o lado básico do espiritual, mas você sabe que Jesus nunca deixou também de relembrar essas coisas, né? Você vai lá em Lucas, capítulo 12, versículo 7, Jesus disse que até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Então, há um senso divino em tudo que a gente faz, na perfeição, naquilo que a gente realiza. Nada se perde. Tudo está dentro de um projeto de Deus. No Evangelho, ou seja, na Brit Hadashah, ou Nova Aliança, o Novo Testamento, dê o nome que você queira, não tem mais aquele modelo da primeira revelação, mas tem a mensagem que é relembrada em muitos lugares por Jesus. E quando ele fala em Lucas 12, até os cabelos das nossas cabeças
perguntada, ele está lembrando que houve um censo lá atrás, que a gente muitas vezes não liga uma coisa com a outra. O que você acha, Elahá? Eu só queria dizer que os cabelos da cabeça dela estão mais fáceis de ser contados. Hoje qualquer um conta. Mas eu E os quero meus estão ficando, viu? resgatar aqui uma questão demográfica, né? Sim. Mas eu queria destacar aqui uma questão demográfica, que é o seguinte: quando a primeira contagem é feita, é só dos homens acima de 20 anos, porque a comparação tem que ser feita dentro da mesma leitura, da mesma métrica. Porque quando se fala, olha, foram 600 mil os que saíram de, né? 600 mil os que saíram de Israel. 603.550, se eu não me engano. Que saiu de lá. Ou a soma? Não. O que saiu do Egito ou é essa soma do... Isso, que saíram, são homens Porque aqui tem na soma... de 20 anos. Acima de 20 anos. No mesmo parâmetro, não, né? Sim, eu sei. Aqui não é 23, professor? Lá não foi 20, aqui é um parâmetro. Não, aqui é 20. Aqui é 20 também, extremo. É 20. Aqui é 20. É 20. Então, aqui eu tenho 43 mil, mais 22.200, mais 40.500, mais 76.500, mais 64.300, da de Zebulon 60.500, da tribo de José ele abre pelos filhos, né? Manassés e Efraim, 52.700 para um, 32.000 para outro, vai embora, Benjamim, 45, vai somando tudo aí. É preciso saber se essa soma foi exatamente dentro do mesmo parâmetro, para a gente não fazer leituras equivocadas. E assim, o esperado, na verdade, não era que fosse igual, o esperado era que crescesse, porque ela é uma população que tem mulheres jovens com uma alta taxa de fertilidade, era para colher na saída bem mais do que na entrada. Com 40 anos, uma população tem que ter um crescimento satisfatório, senão tem alguma coisa errada no desenvolvimento dessa população. E eu nem vou dizer que tinha que estar igual, ela tinha que estar bem superior, porque as mulheres tinham muito mais de 2 filhos. Segundo os conceitos da demografia, e aqui eu vou até colocar um pouco disso que é para a gente saber, uma população, as mulheres têm que ter, em média, 2,11 filhos para que você tenha uma população com o mesmo número de pessoas. Por que 2,11? Porque ela tem que repor ela e o marido. E o 0,11 é a perda. Uma criança que desencarna muito jovem, uma criança que nasce infértil, uma criança com algum tipo de deficiência que não vai permitir a reprodução. Então, o ponto 11 é o que a gente tem que ter para garantir os dois. Sempre que uma população não tem das suas mulheres 2,11 filhos em média, ela está envelhecendo. É o que acontece com boa parte do planeta hoje. As mulheres têm menos de 2 filhos, está havendo um envelhecimento e um crescimento dos idosos. Nações que ainda não possuem uma forma rígida. Meu Deus, olha quem entrou, gente. Olha quem entrou. Olá, boa noite. Olha só. Seja bem-vindo, meu filho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A sua presença nos enche de muita alegria. Então, o que acontece? Toda vez que você tem uma população onde o número de filhos das mulheres não chega a 2 por mulher, a população está envelhecendo. Então, numa população como a população semita, tanto faz a população judaica como a população árabe, em que as mulheres têm um número muito grande de filhos, a tendência é que essa população se mantenha jovem. Então, aí, isso pode justificar o volume pequeno de pessoas adultas, porque a expectativa de vida não era alta, então as pessoas elas viviam um tempo curto e desencarnavam. Então, quando você faz um corte com 20 anos, naquela época é diferente de fazer um corte hoje,
onde a expectativa de vida é muito maior. Então, você exclui um quantitativo muito significativo da população quando você corta 20 anos a 3 mil anos atrás. Agora, essa visão de 20 anos, ela significa uma preocupação com os combatentes, né? Com aqueles que poderiam ir para campo de batalha, lutar e tal. Os que eram meninos pequenos não podiam ser contabilizados na forma de soldados. Então, na época da Roma Antiga, a idade média, a expectativa de vida ao nascer era muito baixa. Muita gente desencarnava com 1 ano, 2 anos, poucos anos, guerra. Então, havia uma expectativa de vida muito pequena. Uma vez eu estava vendo, né? Não posso dar certeza nesse número, mas uma vez eu vi um comentário falando que a expectativa de vida ao nascer em Roma era de 22 anos. Expectativa de vida. Nossa. A expectativa porque se muita gente desencarna jovenzinho, quando você tira a média, cai, né? Não quer dizer que todo mundo vai morrer com 20 anos, mas nasceu uma criança, você diz, essa criança vai viver até os 22. É a expectância matemática, né? Probabilidade multiplicado pela probabilidade pelo evento. Então, o que a gente observa? Só para completar, as populações elas vão aumentando a expectativa de vida progressivamente. Cada vez mais, quando uma sociedade se desenvolve, a expectativa desenvolve, então a tecnologia leva a mais idosos, diminui embaixo. Naquele período, cortar abaixo de 20 anos cortou uma quantidade enorme de gente, tá? Que tinha menos de 20 anos naquele cenário. Professor. Eu queria só também lembrar o que diz aqui o versículo 65 do capítulo 26, que diz: porque o Eterno tinha dito que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou salvo. Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun, foram apenas os que ficaram salvos. Então, ele cumpriu, diga. 40 anos numa população como aquela, nas condições adversas que se tinha, sem antibióticos, sem nenhum tipo de recurso, é uma expectativa de tempo razoável de sobrevivência. É um fato insólito, né? Você alcançar mesmo porque 40 anos para uma condição como você está colocando. Imagina ter filho no deserto, sem água, praticamente sem água, sem condições de higiene, infecções puerperais de toda natureza. Né? Uhum. Então, por isso que, mesmo depois de 40 anos, não se teve um crescimento naquela fase. Uma bactéria que desce, cadê o antibiótico? Não tem remédio, difícil. É verdade. Então, isso tem que ser contabilizado. E aqui, deixa eu aproveitar para falar um negócio para as pessoas. Nós temos muito, assim, uns números de idade bem elevados no livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 900 anos, 600 anos, é tudo muito alto. Mas daqui para frente, 969, quando você vai se aproximando da história de Moisés, essas idades elas vão caindo. Elas vão ficando cada vez mais parecidas com a que nós já temos hoje. Então, você não tem mais aquelas idades de 200, 300 anos como a gente tinha no passado. Moisés vai ficar com 120, não é? Porque ele faz... 120. 120. É 40 até ser chamado... 120 Não, 40 ele saiu do Egito. 40 saiu do Egito, 40 para ser chamado, ele tinha 80, 40 no deserto. Exatamente. São 120 anos. E então, diz que tinha todo vigor, né? Tinha todo vigor, né? Oi? Que ele tinha todo vigor.
O próprio Caleb diz a mesma coisa. Ele diz assim, quando ele é chamado como espia, ele diz, olha, eu tenho hoje com 80 mais vigor que tinha quando a gente saiu do Egito. Isso. Então, isso também tem que ser considerado aí. Então, é uma circunstância que, de certa maneira, tomando os aspectos metafóricos, míticos que a gente possa ter, a gente vai ver assim que, nesse período, a longevidade ela era um sinal de bênção. Né? Então, se tu cumprires os mandamentos do Senhor, virás a paz sobre Jerusalém, sobre Israel, e tu verás os filhos dos teus filhos. A longevidade, ela era um critério muito usado para falar de bênção de Deus, porque como a ideia da imortalidade, ela não era muito clara em função de que a Torá em si, na literalidade dela, não aparece ninguém depois da morte, qual é a bênção que eu posso ter? É vida longa. Tanto que o tempo de vida que todos os personagens do Gênesis têm são sempre maiores depois do encontro deles com Deus. Então, fulano tinha tantos anos, tem uma experiência com Deus, aí ele vive mais não sei quantos anos depois. Como se centenas de anos significassem Deus abençoou a minha existência, por conta da fragilidade do conceito da imortalidade. Então, era lógico que se tivesse uma preocupação muito grande. Então, quando os saduceus, lá na época de Jesus, falavam da inexistência da vida após a morte, eles puxavam os textos da Torá e diziam, acha que é imortalidade? Aqui onde Abraão, cadê Abraão depois da morte apareceu? Não, então pronto. Então, eles se calçavam na Torá para dizer que eles não encontravam nenhuma manifestação na Torá de imortalidade. É claro que nas outras obras a gente vai encontrar, né? Talmud, na própria Kabbalah é absurdamente espiritualista, né? Então isso aí a gente iria ter, mas no texto estrito da Torá a gente teria mais dificuldade de encontrar isso. Então a ideia da longevidade era muito razoável. Então quando se fala que os dois sobreviveram, é um reforço da longevidade como bênção. Uma forma de dizer para o povo, obedeceu, verá os filhos dos seus, vai viver mais. Se for obediente, vai viver mais. E eram 4 os critérios nesse período. Você tinha que ter vida longa e saudável, porque ser vida longa e doente não vale a pena. Então, você tinha que ter saudade, você tem que saúde. E, além disso, tinha que ser rico, porque pobreza era também um sinal de maldição. A bênção era a riqueza, prosperidade. Então, era vida longa, saudável, riqueza e prosperidade. Eu tinha que ter essas características para dizer, esse é um cara abençoado. Ele toca trombeta nas esquinas porque ele é um cara cheio de recursos. Então, na visão estreita que se pode ter, a gente sabe que os sábios da Torá não se prendiam especificamente a esses aspectos tão materiais, mas quando se faz uma leitura rasa, material, direta do texto, você converte para uma percepção de que, não, a vida precisa ter longevidade, saúde, riqueza e prosperidade para que ela se configure como sendo abençoada. Eu queria colocar algumas coisas ainda aqui dentro desse texto, que o primeiro é o seguinte, entre esses sucessores, entre as pessoas que vão entrar na terra de Israel, tem só vou destacar um nome que chama atenção aqui, que é o nome de Pinha, dos filhos de Korah. Ou seja, aqueles que o pai causou uma revolta, toda uma rebelião, e houve um grande castigo, e os filhos vão entrar. Por quê? Porque a Torá ensina algo muito importante. Os filhos não devem pagar pelos erros dos pais. Ezequiel 18. Cada um leva o seu mérito. Não importa o equívoco que foi cometido pelo pai. Então é interessante que traz essa visão de esperança, essa visão da individualidade,
importância dessa continuidade. Outro ponto interessante é que o professor colocou, é que ele falou assim, Yoshua, Josué e Caleb são os dois únicos que vão entrar. Eu não vou entrar nisso ainda, porque mais para frente a gente deve falar no livro de Deuteronômios. A gente comentou, quando falou de Yoshua e Caleb, quando foram mandados os 12 Anashim, os 12 espiões, os 12 espiões, a gente comentou que esses dois foram os dois únicos que tiveram uma visão diferente de toda a proposta. Qual foi a visão deles? O comprometimento que eles obtinham para com a prece, para com a vigilância, para com a verdade, para com o sacrifício e sem aquela autopiedade que poderia habitar junto deles, mas eles aceitam pagar o preço da conquista da terra de Israel e não permanecer na zona de conforto. Então isso é interessante, Yoshua e Caleb, mas o nome da porção chama Pinhas. E o cara que salvou o povo de Israel foi Pinhas. Por que que Moshe não escolhe Finéias, Pinhas, para seguir esse processo, a liderança do povo de Israel? Então tem um Midrash que conta assim uma história do povo de Israel que fala assim, que tinha um casal que eles brigavam muito. Todas as vezes que eles brigavam, eles chamavam um conciliador para fazer a reconciliação, né, desse casal durante as dificuldades que eles viviam. E esse conciliador, esse rabino que fez o casamento deles, que cria um vínculo, né? O rabino que prepara o casal no judaísmo para os estudos do casamento, as obrigações de ambos no casamento, porque o casamento judaico é muito interessante, ele tem a ketubá, que é o contrato de casamento, que ele fala das obrigações. O primeiro código civil do mundo matrimonial é o Código Civil inglês. E foi comprado, o primeiro livro impresso do Talmud foi comprado pela família real britânica para que ele pudesse servir de base para o Código Civil inglês. Então, aqui a lei de casamento ela vai influenciar a humanidade toda, mas no judaísmo essas obrigações são muito importantes. Então, o rabino que realiza esse processo, tanto do estudo e da escrever a ketubá, etc., ele tem um vínculo com o casal. E ele sabe que não vai ficando velho, e o casal não para de brigar. Então, qual que é a proposta? Chega em dado momento, um deles fala, por que ao invés de fazer a reconciliação, você não ensina eles a tratarem bem um ao outro, a lapidarem a sua relação entre eles. Então a preocupação, Moshe, quando ele ora para Deus e ele pede que ele pudesse nomear um líder, a proposta não poderia ser Pinhas ou Finéias. Por quê? Porque ele poderia ser, em muitos momentos, considerado um fanático. Ele simplesmente foi lá e tomou uma iniciativa. E as pessoas que tomam iniciativas são muito importantes em determinados momentos da história. Mas na continuidade de todos os dias, na constituição de todos os dias, qual é o melhor de todos os líderes? Aquele que ouve os dois lados. Yoshua ben Nun disse, professor Severino Celestino, Nun significa peixe em aramaico. Então, Yoshua, Josué, filho de Nun. Aonde fica o peixe, diz o Talmud? Na água. Qual é a água da renovação? O estudo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruir-vos, eis o segundo mandamento. Então, Yoshua, ele ficava imerso no conhecimento do povo de Israel, ou seja, na Torá, no sentido da aproximação e na busca do entendimento da lei divina. Ele tinha todo o arcabouço necessário para a compreensão dos melhores caminhos intelectualmente. E, ao contrário de Pinhas, ele tinha o diálogo com todos os do povo. Então, ele era recomendado como o melhor de todos os líderes. Ele se torna um líder, mesmo contrariando o nome
da porção da qual nós nos encontramos. Ele se torna um líder que ele demonstra espírito de profecia, ou seja, era médium, recebia o Ruach HaKodesh, ele tinha sabedoria, ele tinha compreensão da lei divina, ele tinha ao mesmo tempo morá, que a gente traduz como temor, mas esse temor é um temor inspirativo, a gente já explicou isso em outra live, o temor a Deus no Antigo Testamento não é medo de Deus, é morá, é um temor, a gente traduz como temor, mas é no hebraico bíblico alguma situação contemplativa. Ele não Respeito. respeito, ele não perdia a paciência, ele procurava o entendimento de todos esses, de todos os partícipes. E é interessante, eu não sei se a gente segue mais um pouquinho, mas é interessante também a gente se lembrar que lá no capítulo Mateus 17, 24 e 26, nós vamos encontrar Herodes fazendo um recenseamento. E Jesus já tinha alguns de seus apóstolos e perguntaram, falaram, uai, seus apóstolos não pagam o tributo? E esse tributo era com a moedinha, está escrito lá. Então, Mateus 17, 24 e 26. Então, por que alguns não pagavam? Porque eles eram menores de 20 anos, realmente é 20 anos. 3 é o versículo, né? É o versículo 2 e 3 que fala dessa passagem, mas são 20 anos. Então, isso está correspondente ao nosso capítulo 20. E é interessante a gente observar, professor Elahá, que tem um outro momento aqui interessante, que depois a porção vai se desdobrar, eu acho que vale a pena a gente falar disso, para a gente seguir no texto adiante. Depois vai ser falada de uma série de sacrifícios, de uma série de oferendas que vai ser colocada. E aqui são 3 oferendas principais. Quais são essas 3 oferendas que eram feitas? De manhã, de tarde e de noite. Que oferendas são essas? Uma representa Abraão, outra representa Isaac, outra representa Jacó, os 3 patriarcas. E hoje em dia, não tem templo. O povo de Israel faz essas oferendas? Faz na forma do templo íntimo, na forma da conexão com o divino. Então, são 3 rezas obrigatórias para os judeus observantes a lei. Então, Shaharit, Arvit Shaharit, Minha e Arvit. Então, são as 3 preces que são realizadas. Só que é interessante que quando a gente está diante de todo esse processo, onde o próprio censo não era feito através de contar as pessoas, mas da mesma forma que é descrita lá em Mateus 17, as pessoas levavam meio shekel, ou seja, uma moeda para ser considerada para a caridade, para ser reservada à caridade. Por quê? Porque, mais uma vez, o propósito de Yoshua não seria o mesmo propósito segundo a vontade de Moisés. Moisés, várias vezes, ele interfere pelo povo. Ele pede para Deus, perdoa aí pelo pecado do bezerro de ouro, perdoa aí por conta da praga aqui de Pinhas, das vezes em que as cobras picaram, todas as vezes o Moisés, ele intervém pelo povo. Yoshua já seria um líder que ele deveria estar colocando o povo mais dentro do trilho do bom trabalho. Então, quando se faz esse censo, aquele valor, ele é considerado a caridade. Ele é colocado para a caridade. Porque apesar de estar sendo colocado todos os elementos aqui da Torá como sacrifícios, a proposta maior da Torá é a essência da prática do bem e não do sacrifício por si só. Aonde está escrito isso?
no Talmud. O Talmud, quando trata esses elementos dos sacrifícios, são elementos que são colocados ao povo de Israel como liturgia. Para quê? Para que seja em primeiro lugar considerado a caridade. Então o professor vai ter um versículo para falar sobre isso lá no Novo Testamento e ele acho que vai querer comentar algumas questões, né, professor? Mas claro, é muito interessante essa questão com que você se refere de quem realmente seria a pessoa mais adequada para continuar dirigindo o povo, como foi realmente escolhida, né, pelo currículo de cada um, foi o Caleb e o Josué. E a caridade, ela entra como no Novo Testamento e na própria doutrina espírita, como um dos parâmetros principais. No judaísmo, a tzedakah, que vem como um ponto indispensável, que Jesus fala que quando Jesus não manda você fazer caridade, ele ensina como fazer. Pressupõe-se que isso já era uma norma existente. Ele apenas normatizou. Quando fores fazer a tua oferta, quando fores praticar a tua caridade, faz como direito que a esquerda não veja. Quer dizer, está implícito a necessidade de todos nós para praticarmos. Isso é muito forte. E se você vai ao capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aí ele entra realmente com todos aqueles pontos, toda aquela necessidade, aqueles atos de dar o próprio corpo a ser queimado, e etc, etc, etc. E ele diz que se você fizer tudo isso, mas não tiver caridade, de nada vai valer a sua vida. Que a caridade é superior, quando ele diz a emuná, hatikvá, vetsedaká. São as 3 virtudes do homem. Paulo está falando aí como judeu, porque ele está usando o princípio judaico. E ele diz que entre os 3, a fé, a esperança e a caridade, o maior é a caridade. E a maioria dos tradutores traduz a palavra como amor. E aí é outra coisa. A caridade é um princípio bem determinado, bem ensinado, bem assimilado no judaísmo e cobrado por Jesus. E que, graças a Deus, a nossa Professor, doutrina... o senhor pode repetir? Você pode repetir para nós quais são os 3? Emuná, hatikvá e tzedaká. A fé, Emuná, a esperança... a esperança. A fé. Emuná é a fé, hatikvá é a esperança, Emuná, e tzedaká é a caridade. A fé, a esperança e a caridade. E a caridade. Emuná, hatikvá e tzedaká. E ele diz que das 3, a mais importante é a caridade. Tzedaká. E você observa que aí entra a caridade material e espiritual, né? Em todos os sentidos, né? Porque, como diz a tolerância, indulgência e perdão das ofensas na doutrina espírita. E no judaísmo é a caridade material e a caridade moral, porque a tzedaká, aonde você chega na sinagoga, onde você chega, tem a caixinha escrita lá, tzedaká, que inclusive Jesus mostra isso lá na parábola do obro da viúva, naquele episódio, que chamavam gasofilácio, que é essa caixinha que tem. Hoje é uma caixinha de madeira, escrita a palavra de tzedaká, que na sinagoga a gente vê muito as pessoas fazerem a sua colaboração. Eu colocaria aqui, se fosse possível, eu colocaria aqui a leitura da tradução do Midrash. O que é o Midrash? São conexões rabínicas realizadas a partir de uma concordância de todo o texto da Torá. Ou seja, quando você pega uns Midrashim, eles se encaixam com todas as regiões do Tanar, trazendo uma abertura de explicação e entendimento. Então, um dos Midrashim trazem esse diálogo.
de Moshe com Deus. E ele fala assim, que Moshe implorou, pediu do fundo da sua alma para que antes disso ele pudesse colocar um novo líder. E ele falou, em vez de preocupar-se com a falta de um líder aos judeus após a sua morte, assegurem-se de que eles me sirvam bem. Ou seja, que eles façam melhor por Deus. Essa é a resposta de Deus. Ensinei-lhes as leis dos sacrifícios, dos korbanot e das oferendas. Lembrando que sacrifício, korban, vem da palavra karov, aproximar-se de Deus. Os sacrifícios unirão cada judeu que doar uma moeda de meia shekel para adquiri-lo, e trará a radiação e o esplendor das bênçãos sobre eles. Enfatize ao povo que eu não necessito de sacrifícios. O mundo é todo meu, o universo aqui é todo meu. Eu criei todos os animais que vocês oferecem a mim. Além disso, eu não necessito de comida e bebida, porque eu não sou físico, eu não pertenço ao mundo físico. Eu sou o criador do mundo físico. Todas as oferendas terrenas, até mesmo as ligadas à nutrição, são desnecessárias para Deus. Eu não necessito, e se eu necessitasse de alimentos, eu não confiaria o meu sustento a seres como vocês, os homens, ainda imperfeitos diante de Deus, também criados pelo próprio Criador. Por que então eu ordenei que oferecessem sacrifícios? Porque eu desejo o seu doce aroma, a satisfação de vocês cumprirem a vontade divina, de vocês cumprirem a vontade que une a humanidade ao Criador. Só a caridade pode sustentar a alma humana. Concomitantemente, ela abre as fontes celestiais da abundância, trazendo aqui o entendimento de que a verdadeira felicidade do mundo a gente encontra quando na prática do bem. Então, aqui é muito importante a gente observar que a Torá, isso aqui eu peguei um ensinamento rabínico, que o propósito da Torá é a caridade para com a humanidade. Porque, como disse Estevão, quando estava ali no templo, sendo apedrejado, falou, como poderíamos criar templos de pedra ao Criador do Universo? Como a gente ia poder oferecer animais, alimentos, o que quer que seja? O grande resultado de qualquer sacrifício é aproximar a alma humana daquilo que coloca no altar dos nossos corações um pouquinho do nosso egoísmo, um pouquinho do nosso orgulho, para que a gente vá em direção ao necessitado. E é interessante que a gente tem um ensinamento dentro da Torá que fala assim, uma boa ação gera uma boa ação, uma má ação gera uma má ação. A gente pode ler o capítulo de Emmanuel no Pensamento e Vida sobre os hábitos. Ele vai explicar bem sobre isso. Mas, para um Yehudi, para um judeu, é muito importante inspirar outros judeus a fazerem o bem. Por isso que algumas vezes a gente se perde no orgulho quando tira uma foto lá na África ou num ato de caridade e posta no Instagram. Mas, por outro lado, quando a gente faz isso com o desejo de inspirar a outros, a gente está arrastando as pessoas pelo exemplo. Então, o que é certo? Ter a consciência em paz. Como se realiza o sacrifício segundo a Torá? Se não pela aproximação do próximo, pela caridade. E aí a gente pega o fora a caridade, não há salvação, trazido por Allan Kardec, e a gente percebe que, na essência, a Torá tentou nos transmitir isso. Mas é importante a gente observar uma coisa. Nós somos espíritos, estamos reencarnando há milênios. Um dia, a gente precisou de templos de pedra.
para ir na missa no final de semana, para ir de manhã, de tarde, de noite, o judeu na sinagoga, para ir o espírita no centro espírita. Para nós ainda, apesar do centro espírita não ser um local santo, porque santa é todo local onde se vive o bem, a gente ainda precisa de estar lá de vez em quando, fazer parte daquela comunidade. Olha o que está escrito ali no nome do Elahá: Centro Espírita Recanto da Prece. O Elahá é um grande estudioso, uma pessoa que tem trazido tanta contribuição, ainda precisa de estar no Centro Espírita de vez em quando? Você precisa, Elahá? Lógico. Porque nós ainda estamos aprendendo. Então, no momento em que estávamos encarnados... A brasa longe da fogueira apaga. A brasa longe da fogueira apaga. A brasa longe da fogueira apaga. Ela apaga. A gente ainda precisa disso. E lá atrás, a gente precisava de levar o que era o essencial através de uma lei, quando encarnado no judaísmo. Depois a gente vai encarnando em outras religiões e aprendendo outras facetas. Daqui a um tempo, a gente vai ser espírito puro e a gente vai cumprir todos os mandamentos divinos, onde quer que estejamos, sem a necessidade de todos esses elementos. Mas aqui o que eu quero despertar é um olhar ao texto bíblico, um olhar a todas essas tradições respeitosas e que honram o nosso passado. Mesmo hoje a gente tendo ressignificado isso tudo à luz da doutrina espírita. Mas isso faz parte da construção da história do monoteísmo no mundo, da história das religiões no mundo, faz parte da construção da nossa redenção espiritual. Elahá, você faz a nossa prece final. Vamos orar? Vamos. Querido Senhor, o quanto te agradecemos pelas lições que nos ofereceste no dia de hoje. Rogamos-te que nos protejas, que nos guardes, que ilumines os nossos melhores propósitos e permita que possamos aproveitar da melhor maneira possível as lições que conseguimos buscar na noite de hoje. Permanece conosco, Senhor da vida, abençoa o nosso coração, derrama tuas bênçãos sobre toda a humanidade e nos guarda sob as tuas bênçãos e a tua infinita paz, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado.